Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar um testemunho. O tema desse testemunho é as irmãs da obra da piedade, a piedade em si e os efeitos da obra da piedade quando uma serva de Deus serve a Deus na congregação e Deus a coloca na obra da piedade. Eu vou contar um testemunho, irmão. É assim, deixa eu começar. Tinha uma minha irmã que ela foi colocada para a obra da piedade para atender numa comum. E essa irmã atendia muitas almas, muitas irmandades, muitos servos de Deus carentes naquele bairro, o qual o Senhor dava daquela irmã entregar a cesta básica na casa de nossos irmãos que não tinham condições de se alimentar. O Senhor dava da irmã apresentar junto à congregação e aí ali Deus preparar até roupa para a nossa irmandade que estavam com a roupa rasgada, né? Que tava assim, não vamos dizer maltrapilho, que Deus não permite de ir maltrapilho, mas vamos dizer com uma roupa meia surrada, né? Uma roupa meia gasta. E para isso que serve, porque uma observação que me perguntaram, por que o diácono, me perguntaram esses dias mesmo, irmão, por que o diácono, muitos sentam lá na frente no primeiro banco e muitos sentam lá no último banco? Bom, irmão, o diácono não é que ele tenha que ficar direto no último banco. O lugar dele é ali na frente, no primeiro banco, que é o lugar do ministério. Se precisar de algo para falar na congregação, ele está ali, não precisa ele se deslocar lá do fundo. Mas quando não tem nada para ele apresentar na igreja, muitos diáconos sentam no último banco para observar a irmandade, para observar quem entra ali e assim, quem Deus toca no coração dele para ele apresentar, para ajudar. Que ali é onde, né, na congregação, que é onde vai ver se a irmã tá, seu irmão tá com uma roupinha um pouquinho mais, né, mais assim, gasta. Dá para ver o que acontece com a pessoa. Por isso que o irmão leva o caso dessa pessoa para a central e lá eles juntamente vão preparar o atendimento, né? Agora, voltando ao assunto da irmã da piedade, irmão, essa irmã foi apresentada para a obra da piedade, trabalhou muito na obra de Deus, atendeu muitas necessidades. Essa irmã sofre, porque você tem um ministério, qualquer ministério que você tem, não é só alegria, tem as suas provações também, porque você está ali disponível para atender o pobre necessitado, para vestir a pessoa nua, né? Para dar de comer a quem não tem o que comer. E isso, às vezes a pessoa sofre por certas coisas, né? Tem aquele troco que é dado, né? Porque a gente sem sofrimento, sem prova, a gente não consegue servir a Deus, né? Porque se a pessoa não tem um sofrimento, assim, uma provinha, ela não vai congregar mais, tá tudo bem para ela, ela não vai buscar mais a Deus. E às vezes nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos amarra, né? Nos dá uma provinha, né? E não digo que a prova é para a eternidade, que ninguém gosta de sofrer para sempre, né? Mas Deus sempre está ali preservando os seus servos, né? E essa irmã começou a trabalhar bastante, irmão, na obra da piedade. Começou a trabalhar na obra de Deus. Um certo tempo, irmão, assim no começo, vamos dizer, no começo do seu ministério como diaconisa, que fala, né? Que é a irmã da piedade. Uns falam diaconisa, outros falam irmã da piedade. Essa irmã, um dos seus filhos, foi pro mundo das drogas.
E ali começou o sofrimento. Quando eu falo para a Irmandade, é uma prova, né? Mas Deus permite para ver se a pessoa, se o servo de Deus, mesmo provado, serve ele de todo o coração, serve ele com toda garra mesmo, né? Porque quando Deus põe o ministério para uma pessoa exercer, um servo de Deus exercer, ele quer ver se aquela pessoa vai exercer aquele ministério com todo o amor, porque está servindo a Deus. E esse filho dessa irmã começou a dar trabalho, começou a se drogar várias vezes. Aí veio aquela fase da adolescência, não tinha emprego, começou a pegar as coisas. Só que essa pessoa começou a não roubar as coisas fora. Ele pegava de dentro de casa, levava tudo, vendia para trocar por droga. Quem sabe, quem passa essa parte sobre alguém no mundo das drogas em casa sabe o que eu estou falando. É terrível. Fica doente quem se droga, quem está no vício, e doente quem convive junto. Então essa serva de Deus também não jogou a toalha, mesmo provada, mesmo naquela prova que às vezes quando chegava do culto em casa para tentar ter um travesseiro, uma cama para dormir, ela é obrigada a deixar a casa e passar a noite na rua, porque dentro de casa o filho não queria deixar entrar aquela serva de Deus. Há vários anos acontecia e Deus sempre mandava pela sua santa palavra que iria libertar aquela serva de Deus, que a vitória estava próximo. E aquela serva de Deus, irmãos, com todo o sofrimento que ela tinha, ela ainda confiava na palavra do Senhor, ainda acreditava que Deus iria fazer algo para aquele filho, né? A libertação para Deus, irmãos, tem vários tipos de libertação. A libertação para Deus, ele pode de uma hora para outra tirar o vício, pegar aquele jovem, trazer para a casa de Deus e ser mais crente do que os que estão indo na igreja. Também a libertação de Deus pode ser levar aquele jovem para que ele não sofra e nem faça sua família sofrer. São diversas libertações. O qual, irmão, uma curiosidade. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Essa serva de Deus foi convocada para atender uma obra, para atender como é que se fala? Uma parte na casa de uma irmã. E essa irmã estava velhinha, bem velhinha. Tinha seus 80 anos de idade, não se locomovia, não saía de cima da cama. E essa serva de Deus, junto com outras irmãs da obra da piedade, ficou acertado delas ir sempre nessa casa, um dia sim, um dia não. Pegar essa irmã que estava acamada, dar banho nessa irmã, trocar essa irmã, fazer a higiene pessoal dela ali e deixar ela ali assim já alimentada, para que dali um dia depois, né, que era um dia sim, um dia não, caso a irmã não podia ir todo dia, ir lá efetuar de novo. Agora imagina uma irmã sozinha, sem parentes. Os parentes, alguns não ligavam para a serva de Deus, filhos, noras não ligavam. Imagina, essa irmã ficava um dia em cima da cama toda debilitada, suja, né? Porque ali evacuava em cima da cama, sem comer praticamente, porque não tinha força de se levantar. E as irmãs, um dia sim, um dia não. Quando tinha outras irmãs, outro grupinho que podia ir, aí iam direto na casa dessa serva de Deus. E ali foi meses e meses fazendo isso, cuidando da serva de Deus, arrumando a casa, limpando a casa dela. Irmão, o que aconteceu foi o seguinte: essa serva de Deus que ia cuidar dessa irmã que estava acamada, o filho dela, que estava no mundo das drogas, foi
traficante mandou matar esse rapaz. Falou que queria que eliminasse, que matasse ele, que não queria mais ele vivo. E o filho dessa serva de Deus estava indo na casa cuidar dessa velhinha. E essa serva de Deus não sabia que o filho dela tinha sido já sentenciado à morte. Um belo dia essa serva de Deus foi na casa dessa irmã e na hora do banho, que ela estava esfregando a irmã, estava em cima da cama, né? Passava um pano molhado, alguma coisa assim. Quem aparece do nada? O filho da irmãzinha doente. Apareceu depois de muitos anos para ver a mãe. Quando apareceu, aquele rapaz chegou na porta. Quando viu aquela cena das irmãs dando um banho em sua mãe, aquele rapaz colocou a mão no batente da porta, olhou diretamente para aquela serva dando banho naquela irmãzinha e fez aquela cara de espanto. E ali ficou observando vários minutos. E aquela irmã limpando a mãe dele ficou toda desconfiada olhando para aquele rapaz. Porque ele ficou assim com o olho fixo, o olho fitado nela. E ela ficou preocupada com aquilo. Falou que esse rapaz... É que nós estamos fazendo bem para a mãe dele. Nós estamos dando banho na mãe dele, cuidando da mãe dele. Faz tempo que ele não aparece. E ali, irmão, passou aquele dia. Um belo dia, o filho dessa irmã veio falando para sua mãe que queria sumir urgente do bairro onde morava, porque estava sendo ameaçado de morte. O qual essa irmã entrou em aflição. Por quê? Para onde ela ia levar esse jovem? Se ela não tinha onde clínicas, não conhecia de clínica nenhuma, e a clínica que ela conhecia era pago, não tinha condições. O qual, irmãos, resumindo, vê como Deus faz as coisas, como pagamento, Deus cuida, mesmo estando errado, que muitos podem falar, mas o filho da irmã estava nas drogas, ele estava errado, Deus vai cuidar de pessoa errada? Mas através de uma mãe, de um pai que serve a Deus, que sofre na obra de Deus, Deus cuida dos seus filhos. Sabe aquele rapaz que estava observando as irmãs dando um banho em sua mãe? Era o matador de um dos filhos daquela serva de Deus. Estava sendo pago para matar um daqueles filhos daquela serva de Deus. Ele imediatamente foi até o rapaz, encontrou com o rapaz, era o dia dele matar o rapaz. Ele chegou, falou para o rapaz: estou pago para te matar. Só que eu não vou te matar. Você pega um ônibus, vai para onde você quiser, não precisa me falar para onde você vai. Eu vou falar lá pro chefão que não te encontro mais. Mas encostar a mão em você eu não vou. Porque eu achei uma cena muito triste. E eu chegar em casa e ver minha mãe debilitada. Mas aí quando eu olhei para sua mãe, dando banho na minha mãe, cuidando, zelando da minha mãe, eu não achei necessário fazer isso com você. Não vou dar esse pagamento. Aí muitos podem falar: poxa, mas foi uma troca. A mãe desse rapaz que estava nas drogas, dando um banho na outra, o outro não fez aquilo. Não, irmão, foi livramento de Deus. Não tem nada de troca de favores, porque nesse mundo não tem troca de favores, irmão. Nesse mundo das drogas, eles matam mesmo. Essa é uma parte que eu queria passar para os irmãos. Depois essa mãe, depois disso, ficou sabendo, levou esse rapaz para um local, ali ficou um tempo, ali numa clínica. Depois esse rapaz voltou. E essa mãe continuou sofrendo com ele? Continuou, porque ela estava esperando a libertação das mãos de Deus.
o qual ela fez um pedido para o Senhor. Senhor, se a libertação, essa libertação for de você levar meu filho, então que leve, mas sem ninguém pôr a mão nele, nem para que ninguém possa matar ele, para que eu não possa saber que alguém matou meu filho. Se a libertação que você tem que dar para mim é uma libertação de ele morrer de alguma doença, então que seja sua vontade. E isso aconteceu. Em 2012, o Senhor levou esse rapaz para o seu reino de glória. Ou, vamos dizer, reino de glória, a gente podemos também ressaltar, irmão, o modo de nós dizer, né? Ou ficará sobre o último dia do ressuscitamento, em que só Deus vai decidir o final de cada alma que aqui morre. Não podemos julgar se vai para o céu ou se não vai, né? E em 2012 esse rapaz faleceu e sua mãe, por um lado, deixou de sofrer. Por um lado, foi que Deus mandou uma palavra anterior, antes de Deus recolher. Por um lado, Deus mandou uma palavra dizendo bem assim: eu vou libertar, mas do meu jeito, não do jeito que você quer. Que pelo jeito de uma mãe, ela queria que ele saísse das drogas e servisse a Deus na congregação, fosse para uma igreja, né? Mas só que isso não aconteceu. Tanto que esse jovem, ele era batizado na congregação. Ele não teve, a única coisa que ele teve que desabonar a si mesmo só foi o vício das drogas, né? Porque a pessoa quando, vejam bem, a pessoa quando entra no mundo das drogas, logicamente que eles não namoram, nenhuma mulher vai querer, né? Aqueles que são dependentes mesmo, que vivem na sarjeta, né? Nenhuma mulher vai querer namorar. Quer dizer, o único erro que esse jovem tinha era o mundo da droga. Tanto que que esse rapaz teve funeral da congregação. O cooperador de jovem foi lá e atendeu o seu funeral. Teve muita gente, porque apesar dele estar nesse mundo, estava nesse mundo, muita irmandade, muitas pessoas gostavam dele. E como eu disse, irmãos, na rua ele era uma pessoa perfeita, mas em casa judiava da própria mãe, né? Então, irmão, esse é um testemunho muito lindo e que serve de reflexão. Porque Deus, quando prova, ele prova qualquer um, sendo do ministério e não sendo do ministério. Essa mãe depois sofreu de saudade, aí veio a saudade, e a dor da saudade é tremenda, irmão. Aos poucos vai acabando essa dor, mas a saudade sempre ficará. E essa serva de Deus, com seus 50 anos de obra da piedade, sofreu, mas Deus deu a vitória, certo, irmãos? E esse é um testemunho muito lindo sobre essa parte, porque veja bem, ressaltando de novo, enquanto a serva de Deus estava atendendo a mãe do matador, dando banho, limpando ela, ele estava sendo pago para matar o próprio filho da serva de Deus. Mas Deus chegou a tempo e não deixou nada a que acontecesse. Tanto que o matador já foi morto por mão de outras pessoas. A servinha de Deus que estava sendo cuidada, o Senhor já recolheu para o seu reino de glória. Morreu sem saber que seu filho tinha sido morto. E a serva de Deus, nossa irmã da piedade, o seu filho faleceu também, mas de uma doença. Que ele também bebia, né? Foram várias doenças ocasionadas. E irmãos,
esse foi um testemunho que eu tive que contar dessa serva de Deus. Uma grande obra. Creio que muitos servos de Deus, sendo no ministério ou não sendo, passa por essa. Quem tem uma pessoa na família que se droga passa por essa parte. Tinha um cooperador de adulto. Ele eu sempre conversava com ele e ele me falava que às vezes ele atendia o culto, quando ele chegava em casa, ele tinha que se esconder porque o filho queria bater nele e na sua esposa. E era cooperador. E é cooperador até hoje, que ele está vivo. Hoje Deus deve ter dado a liberdade para o servo de Deus, né? O sofrimento. Mas veja bem, irmãos, quanto mais você serve a Deus, mais você é provado. Porque nessa graça maravilhosa também não é para qualquer um, irmão. Nem muitos não fica na graça maravilhosa, porque não aguenta ser provado. Muitos falam, poxa, Deus não é tão ruim para provar, para fazer as pessoas sofrer. Deus não faz ninguém sofrer, irmão. Deus permite algumas provas quando Deus ama o seu servo. Porque se Deus ama, Deus quer dentro da igreja. Deus quer servindo a Ele. Se Deus não prova, a pessoa fica com a largueza da vida, vai para o caminho largo. E vocês sabem que lá no caminho largo, o que traz, né? Só destruição. Então tá bom, irmãos. Comente aí no canal o que vocês acharam sobre esse testemunho. Acione o sininho em todos ali, põe no sininho, vai aparecer a palavra todos, põe em todos os vídeos, para quando nós fazer um vídeo, vocês receberem seus celulares, seus tablets, computadores. Tá bom, irmão? Ficam todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer.